Uma mulher grávida, forçada novamente contra uma cama de hospital, seus braços imobilizados, enquanto seu marido explode e desfere um chute brutal em seu estômago, enquanto a amante a segura com um sorriso zombeteiro e triunfante. Sob as luzes duras do hospital, eles acreditam que este quarto está selado das consequências. Então a porta se abre de golpe, seu pai irrompe, a raiva e a autoridade colidindo em um único momento que estilhaça o controle deles. O que se segue não é o caos, mas um acerto de contas, enquanto a violência encontra testemunhas, provas e um poder que não pode ser silenciado. Fique comigo, porque uma vez que ele entra naquele quarto, tudo o que eles pensavam possuir começa a desmoronar. O quarto do hospital parecia isolado do resto do mundo, limpo demais, brilhante demais, como se as paredes brancas e as luzes do teto estivessem destinadas a negar a existência de qualquer coisa feia ou cruel. O bip constante do monitor fetal preenchia o espaço com uma falsa sensação de ordem, cada som medido e preciso, prometendo estabilidade. A mulher grávida jazia na cama estreita, com um acesso intravenoso preso ao dorso da mão, sua respiração superficial, enquanto tentava se erguer sobre os cotovelos. Seu corpo estava fraco pela medicação e pelo estresse, mas seus olhos estavam bem abertos e alertas, fixos nas duas figuras que estavam de pé, perto do pé da cama. A amante se moveu antes que qualquer outra pessoa pudesse falar. Deu um passo à frente com uma confiança lenta e deliberada, um sorriso torto se espalhando pelo rosto. Era um sorriso afiado pelo desprezo, um que não transmitia nenhum calor absoluto. Seus olhos percorreram a mulher na cama, detendo-se em sua barriga inchada com algo próximo à diversão. Então, sem hesitar, ela atacou. Ambas as mãos se fecharam sobre os ombros e os pulsos da mulher grávida, os dedos afundando com força, obrigando-a a recuar contra o colchão. A mulher arfou quando sua coluna bateu na cama, o ar expulso de seus pulmões. "Deite-se", murmurou a amante, sua voz baixa e zombeteira. "Você não vai a lugar nenhum." A mulher grávida lutou, o pânico inundando seu peito. Torceu os ombros, tentou liberar um braço, mas o aperto apenas se intensificou. A amante se inclinou mais, seu rosto a centímetros, seu sorriso se alargando enquanto observava como o medo se apoderava dela. A mão da mulher se estendeu cegamente em direção ao botão de chamada preso à grade da cama, seus dedos roçando-o. Num instante, a amante afastou a mão dela com um tapa e pressionou com mais força, imobilizando ambos os braços contra o colchão. "Não se dê ao trabalho", sussurrou. "Ninguém vai te salvar." Atrás dela, a contenção do marido se estilhaçou. Seu rosto se retorceu de raiva, os olhos em chamas enquanto avançava. O som do monitor continuou seu ritmo constante por uma fração de segundo a mais, quase alheio ao que estava se desenrolando. Então o homem gritou, um som cru e furioso, e levantou a perna. Impulsionou o pé para frente com força brutal, atingindo sua esposa no abdômen. O impacto sacudiu a cama, o metal chocalhando contra o metal. A mulher grávida gritou, um som quebrado arrancado de sua garganta enquanto seu corpo recuava. O monitor fetal explodiu. O bip tranquilo se fraturou em um alarme penetrante, rápido e irregular, luzes vermelhas piscando na tela. O som encheu o quarto, agudo e implacável. Os olhos da mulher se arregalaram, sua respiração entrecortada, enquanto a dor e o terror a invadiam de uma só vez. Suas mãos se moveram instintivamente para o ventre, mas a amante ainda a mantinha imobilizada, as unhas cravando através do tecido até a pele. "Pare de fingir",
sibilou a amante, seu tom tingido de crueldade. Você fez isso a si mesma. O marido parou sobre a cama, o peito arfando, os punhos cerrados ao lado do corpo. Por um momento fugaz, a incerteza piscou em seu rosto, enquanto o alarme continuava tocando. Logo desapareceu, engolida pela ira. Ele apontou para sua esposa, sua voz se elevando novamente. "Olhe para você!" gritou. Sempre piorando tudo. A mulher grávida não conseguiu responder. Sua garganta apertou, suas respirações chegando em arfadas superficiais e irregulares. O suor perlava sua testa, sua visão embaçada nas bordas. O monitor continuou gritando, sua tela pulsando com linhas caóticas. Tentou falar, suplicar, mas nenhum som saiu. A amante não soltou seu aperto. Em vez disso, inclinou-se mais, sua expressão quase exultante, enquanto observava a mulher lutar para respirar. "Fique embaixo", disse suavemente. "Isso é tudo o que você tem que fazer." Passos ressoaram no corredor exterior, abafados, mas urgentes. A amante olhou para a porta, a irritação cruzando seu rosto. No entanto, não se moveu. Suas mãos permaneceram fixas no lugar, seu corpo inclinado protetoramente em direção ao homem que acabara de desferir o golpe. A porta se abriu com estrondo. Um homem entrou correndo, sem fôlego, com o casaco meio vestido, o cabelo despenteado como se tivesse corrido sem parar. Seus olhos percorreram o quarto num instante, captando a cena com uma clareza horrível. A mulher imobilizada na cama, o monitor piscando, a amante segurando-a. O marido de pé, rígido ao lado dela. A cor sumiu de seu rosto, substituída por uma fúria rígida e concentrada. "Afastem-se dela", disse. Sua voz não era alta, mas atravessou os alarmes e os gritos com uma autoridade arrepiante. A amante ficou imóvel, a surpresa piscando em suas feições. O marido virou-se lentamente, o reconhecimento atingindo-o como um impacto físico. O homem cruzou o quarto em 2 passadas e empurrou a amante para longe da cama, fazendo-a tropeçar para trás. Interpôs-se entre sua filha e os outros, com os braços estendidos, seu corpo uma barreira. Suas mãos tremiam enquanto agarrava a grade da cama e se inclinava sobre ela, seus olhos buscando seu rosto. "Estou aqui", disse, sua voz falhando apesar de seu esforço para mantê-la firme. "Eu te peguei." O alarme continuou tocando, ininterrupto. A equipe médica inundou o quarto segundos depois, enfermeiras e um médico empurrando a porta aberta com urgência praticada. Uma enfermeira foi diretamente ao monitor, outra ao acesso intravenoso, enquanto uma terceira se interpôs frente ao marido e à amante com os braços levantados. "Todos para trás", ordenou o médico. Agora, o pai não se moveu até que uma enfermeira tocou suavemente seu braço e o guiou para o lado. Ficou ali, indefeso, observando como pressionavam as mãos no abdômen de sua filha. Revisavam a tela, falavam em frases rápidas e cortantes que oprimiam seu peito. "Trauma externo", disse o médico bruscamente. "Preparem a medicação. Precisamos estabilizá-la imediatamente." Uma das enfermeiras levantou um telefone e o manteve firme, a câmera apontando diretamente para o marido e a amante. Sua voz era tranquila, mas firme. "Isto está sendo gravado", disse. "Não vão embora." O marido abriu a boca, mas não saíram palavras. O som do monitor ressoava em sua cabeça, implacável e acusador. A amante olhou fixamente para o telefone, sua confiança finalmente rachando. Suas mãos tremiam enquanto alisava o cabelo, como se ainda pudesse controlar sua aparência. A segurança chegou momentos depois, seguida pela administração do hospital. O pai endireitou-se, seu medo endurecendo em uma fria determinação.
enfiou a mão no bolso e tirou sua identificação, mostrando-a sem dizer palavra. Os olhos da administradora se arregalaram ao lê-la. Depois, assentiu bruscamente. "Chamem a polícia", disse ela. Imediatamente na cama, a mulher grávida recostou-se contra os travesseiros, enquanto a medicação começava a fazer efeito. As lágrimas escorreram silenciosamente por suas bochechas. O alarme suavizou. O bip frenético diminuiu, embora não tenha voltado à sua calma anterior. Seu pai retornou ao seu lado, pegando sua mão com cuidado, temendo até que isso pudesse machucá-la. "Estou aqui", repetiu. "Não te tocarão de novo." No canto do quarto, o marido afundou em uma cadeira, enquanto o peso do que havia feito pousava sobre ele. A amante recuou até bater na parede, o sorriso zombeteiro desaparecido, substituído pelo medo. A câmera continuou gravando. O monitor continuou zumbindo. E o quarto, uma vez estéril e controlado, agora continha o peso insuportável de um momento que já havia mudado tudo. Mas o quarto não se acalmou depois do primeiro golpe. Se tensionou. As paredes brancas pareciam fechar-se. As luzes do teto brilhavam sem piedade, enquanto o alarme continuava gritando do monitor. O som já não era apenas ruído. Era pressão, constante e implacável, preenchendo cada respiração que a mulher grávida tentava tomar. Ela jazia imobilizada na cama, seu peito subindo em arfadas curtas e de pânico, seu coração batendo mais rápido do que a máquina podia acompanhar. A amante não a soltou. Suas mãos permaneceram aferradas aos ombros e pulsos da mulher, os dedos cravados com força deliberada. Seu rosto pairava perto, os olhos afiados e inabaláveis, um fino sorriso puxando seus lábios. Não era um sorriso de confusão ou choque. Era um sorriso de controle. Observava cada tremor no corpo da mulher, como se o estivesse estudando. "Fique embaixo", disse em voz baixa. "Você está piorando isso." A mulher grávida tentou negar com a cabeça. A dor palpitava em seu abdômen, em ondas profundas e expansivas que lhe roubavam a concentração. Suas pernas se contraíam inutilmente contra o colchão. Tentou liberar seus braços de novo, mas o aperto apenas se intensificou, pressionando seus ombros para trás, até que a armação da cama rangeu. "Preciso de ajuda", conseguiu sussurrar, sua voz apenas audível acima do alarme. "Por favor." A amante riu baixinho. Era um som suave, quase íntimo, como se fosse compartilhado entre amigos. "Você sempre diz isso", respondeu ela. "Ajuda, piedade, como se alguém se importasse alguma vez." O marido estava de pé ao lado da cama, respirando com dificuldade, com a mandíbula cerrada. O alarme irritava seus nervos. Cada nota penetrante alimentava a raiva que já fervia dentro dele. Passou a mão pelo cabelo, dando meio passo para frente e para trás, seus olhos piscando entre o monitor e o pálido rosto de sua esposa. "Pare com esse barulho", esbravejou. "Apenas pare." Estendeu a mão em direção ao monitor, como se fosse o responsável, como se silenciá-lo apagasse o que ele havia feito. A tela voltou a piscar em vermelho, o som se intensificando em vez de desaparecer. A mulher grávida encolheu-se, um soluço preso em sua garganta. A amante olhou para a tela, depois de novo para a mulher abaixo dela. Seu sorriso se desvaneceu em irritação. "Veja o que você fez", disse bruscamente. "Veja esta bagunça." Ela inclinou mais seu peso para frente, pressionando os ombros da mulher mais profundamente no colchão. A mulher grávida gemeu suavemente, sua respiração entrecortada, enquanto outra onda de dor a invadia. "Não se mova", ordenou a amante. "Está me ouvindo? Não se mova." A mão da mulher moveu-se novamente em direção ao botão de chamada, um reflexo mais do que uma decisão. Seus dedos roçaram a borda de plástico.
A amante deu um tapa na mão dela com força suficiente para arder. Eu disse que não, sibilou. O marido virou-se bruscamente ao ouvir o som, seus olhos brilhando. O que você está fazendo? Gritou. Está tentando meter todos nós em problemas? Aproximou-se da cama, pairando sobre ela. A mulher grávida olhou-o com os olhos muito abertos, úmidos pelas lágrimas. Por uma fração de segundo, havia algo suplicante em seu olhar. Por favor, disse. Mais forte desta vez. O bebê. A palavra pareceu acender algo escuro dentro dele. Não diga isso, rugiu. Não use isso contra mim. Seu pé se moveu para frente, plantando-se perto do lado da cama. A amante o olhou, sua expressão mudando, uma faísca de antecipação piscando em seu rosto. Não soltou seu aperto. Em vez disso, assentiu uma vez, quase imperceptivelmente. Ela está fazendo de novo, disse a amante com calma, tentando te manipular. O alarme gritou mais alto. As linhas do monitor se moviam erraticamente pela tela. A respiração da mulher grávida tornou-se mais irregular. Cada inalação superficial e aguda. Agarrou-se ao lençol, com os dedos que ainda estavam livres, seus nós dos dedos embranquecendo. Não consigo respirar, sussurrou. O peito do marido arfou. Ele a olhou, seu rosto retorcido pela fúria e frustração. O quarto parecia pequeno demais, barulhento demais. Cada som amplificado até raspar cruamente contra seus pensamentos. Então pare! Gritou ele. Apenas pare! Ele levantou o pé novamente, a ira eclipsando a hesitação. A amante não se afastou. Suas mãos permaneceram firmes, segurando a mulher plana, impedindo que se encolhesse. O impacto chegou rápido e brutal. A cama sacudiu. O corpo da mulher grávida estremeceu contra o colchão. Um grito agudo brotou de sua garganta antes que pudesse detê-lo. A dor explodiu através de seu abdômen, roubando o ar de seus pulmões. Sua visão nublou-se, manchas escuras nadando nas bordas. O monitor explodiu em um coro frenético de alarmes. Luzes vermelhas piscaram selvagemente. O som implacável e penetrante. A mulher grávida arfou, segurando o ventre o melhor que pôde. Seus dedos tremiam, as lágrimas corriam por suas bochechas, enquanto o medo subjugava tudo o mais. A amante recuou apenas ligeiramente, mais assustada pelo som do que pelo ato em si. Então se inclinou de novo, estreitando os olhos. Não se atreva a desmaiar, esbravejou ela. Olha o que você causou. O marido recuou um passo. O som finalmente atravessou sua raiva. Olhou o monitor. Depois, sua esposa. Algo parecido com pânico piscando sob a ira. Suas mãos tremiam enquanto as apertava em punhos. Por que ela está fazendo isso? Exigiu ele, como se a resposta pudesse absolvê-lo. A mulher grávida tentou falar, mas sua garganta apertou. Suas respirações vinham em rajadas irregulares. Seu peito mal se elevava. O suor perlava sua testa, sua pele pegajosa e pálida. A amante olhou para a porta, o aborrecimento cruzando seu rosto, enquanto vozes soavam fracamente no corredor. Ela pressionou mais uma vez, firme e controladora. Fique quieta, advertiu ela. Se fizer mais barulho, só vai piorar. A mulher sacudiu a cabeça fracamente, as lágrimas derramando-se livremente agora. Seu corpo tremia sob o peso das mãos que a seguravam, sob o peso do medo que oprimia seu peito. Por favor, soluçou ela. Por favor. O marido passou uma mão pelo rosto, sua respiração ainda irregular. Parecia preso, encurralado pelo caos que havia criado, mas relutante em recuar. Ela está exagerando, disse ele, sua voz falhando. Ela sempre faz isso. O alarme não parou.
Os passos se tornaram mais fortes fora do quarto, apressados e decididos. Uma voz chamou, abafada através da porta. "Está tudo bem aí dentro?" O aperto dela afrouxou o suficiente para que a mulher grávida arfasse em busca de ar, seu peito agitando-se. Por primeira vez, a incerteza deslizou para o quarto, tênue, mas inconfundível. "Cuide disso", murmurou a amante ao marido sem olhá-lo. A mulher grávida virou a cabeça para a porta. Seus lábios tremiam enquanto tentava chamar de novo. Nenhum som saiu, apenas um soluço quebrado, enquanto outra onda de dor retesava através de seu corpo. O alarme continuou gritando, enchendo o quarto com uma advertência que ninguém lá dentro podia silenciar. O perigo passou do ruído para algo mais pesado, algo que oprimia o quarto com um peso invisível. O alarme já não soava como um aviso, soava como uma contagem regressiva. A mulher grávida jazia rígida na cama. Seu corpo tremia em pequenos espasmos incontroláveis, enquanto sua respiração se fraturava em aspirações curtas e superficiais. Cada respiração parecia mais fraca que a anterior, como se o ar estivesse acabando. Seu peito mal se elevava. Seus lábios se entreabriram. Depois se fecharam de novo, lutando para aspirar oxigênio através de uma garganta tensa pelo medo. O monitor piscava em vermelho com pulsos furiosos. Os números saltavam e caíam sem padrão. A tela encheu-se de linhas irregulares que se recusavam a estabilizar. O som perfurava o crânio, implacável, impossível de ignorar. Os olhos da mulher grávida reviraram, enquanto a tontura se apoderava dela. Manchas negras floresceram nas bordas de sua visão, estendendo-se lentamente para dentro. "Sinto frio", sussurrou. Sua voz era fraca, quase perdida sob o alarme. As palavras mal saíram de seus lábios, mas carregavam um pânico mais agudo que um grito. Seus dedos se crisparam contra o lençol, buscando algo sólido, algo real. A amante inclinou-se mais perto, sua expressão se tensando em irritação em vez de preocupação. Uma mão permaneceu agarrada ao pulso da mulher. A outra pressionou firmemente seu ombro, mantendo-a plana contra o colchão. "Pare de falar", esbravejou. "Você está piorando." A mulher grávida negou com a cabeça fracamente. Uma onda de dor percorreu seu abdômen de novo, mais profundo desta vez, mais pesado, apertando de dentro para fora. Sua respiração falhou. Gemeu antes de poder parar. "Não consigo respirar", disse. "Algo está errado." O marido andava de um lado para o outro ao pé da cama, passando ambas as mãos pelo cabelo. O alarme raspava seus nervos até que sua mandíbula se tensionou. Olhou o monitor, depois se afastou de novo, como se recusar-se a olhar pudesse fazer com que parasse. "Por que não se cala?" ladrou. "Por que continua fazendo isso?" Ninguém lhe respondeu. A respiração da mulher grávida tornou-se visivelmente irregular. Seu peito elevou-se. Depois parou no meio do caminho, seus pulmões falhando em completar o movimento. Aspirou ar com um arfar agudo, seu rosto se tensionando enquanto o pânico aumentava. "Por favor", sussurrou. "Por favor, me ajude." A amante revirou os olhos, exalando bruscamente pelo nariz. "Aí vai você de novo", disse. "Sempre dramática." Mudou seu peso, pressionando mais forte sem pensar, sem se importar. A mulher grávida lançou um grito suave. Seu corpo ficou rígido, enquanto outra forte onda de dor a retorcia. O monitor reagiu instantaneamente. O alarme subiu de tom, mais rápido e mais forte. Luzes vermelhas piscaram em rajadas frenéticas. A tela pulsava como um sinalizador de advertência que se recusava a ser ignorado. Os olhos da mulher grávida se arregalaram,
enquanto o terror se apoderava completamente dela. "Não sinto minhas mãos", disse, o pânico quebrando sua voz. "Não as sinto." Seus dedos se curvaram, depois relaxaram. O marido parou de andar. Olhou-a fixamente, algo escuro piscando atrás de seus olhos, enquanto a realidade da situação se aproximava. Sua boca abriu-se, depois fechou-se de novo. O alarme continuou gritando, enchendo cada canto do quarto. "O que isso significa?" exigiu. "O que está acontecendo?" A amante olhou o monitor, depois se afastou de novo, sua confiança vacilando ligeiramente. Não a soltou, mas seu aperto mudou, menos firme agora. "Está tudo bem", disse rapidamente. "Ela só quer atenção." A cabeça da mulher grávida rolou fracamente para o lado. Seus olhos piscaram. O suor cobriu sua pele, frio e pegajoso. Seus lábios ficaram pálidos, enquanto suas respirações se encurtavam. "Sinto tontura", sussurrou. "Por favor, o bebê." A palavra aterrissou como uma faísca em ar seco. "Não diga isso", esbravejou o marido. "Pare de dizer isso." Aproximou-se, pairando sobre a cama. O som do alarme parecia ressoar agora dentro de seu peito, sincronizando-se com o batimento de seu coração. A mulher grávida tentou levantar a cabeça, falhou e deixou escapar um soluço abafado. As lágrimas deslizaram de lado por suas bochechas e empaparam o travesseiro abaixo dela. A amante inclinou-se de novo, sua voz baixando a um sussurro agudo. "Mantenha-se acordada", disse com dureza. "Não se atreva a desmaiar." Os olhos da mulher lutaram para se manter abertos. O quarto tornou-se embaçado. As formas se misturavam sob as luzes ásperas. O teto parecia incrivelmente longe. Fora do quarto, as vozes começaram a elevar-se. Palavras abafadas filtraram-se pela porta, apressadas e incertas. Passos passaram, depois retornaram, mais perto desta vez. A mirada da mulher grávida dirigiu-se ao som, o desespero lampejando através da névoa. "Ajuda!" tentou chamar. O som mal saiu de sua garganta. O alarme voltou a gritar, mais forte que antes, o tom cortando o ar como uma lâmina. O monitor piscou rapidamente, recusando-se a estabilizar. A mulher grávida arfou, seu peito subindo e descendo irregularmente, enquanto sua respiração se descontrolava ainda mais. "Tenho medo", sussurrou. O esposo congelou, pela primeira vez. Um medo real aflorou sob a raiva. Seu rosto perdeu a cor enquanto olhava o monitor. Depois de volta para sua esposa. "Por que está piorando?" perguntou, sua voz falhando. "Nem sequer bati tão forte." A amante virou bruscamente a cabeça para ele. "Não diga isso", sibilou. "Apenas mantenha-a calada." Ela pressionou de novo, firme e definitiva. A mulher grávida gemeu. Seu corpo tremia enquanto a pressão enviava outro pico de dor através de seu abdômen. Seu fôlego cortou. Depois gaguejou, recusando-se a sair suavemente. O monitor gritou em resposta. A voz de uma enfermeira soou fora da porta, mais aguda agora. "Senhor, senhora, há algum problema aí dentro?" Os olhos da mulher grávida se abriram. Tentou virar a cabeça para a porta, os lábios tremendo. "Sim", sussurrou. "Por favor." A amante ficou rígida. Seu aperto afrouxou por meio segundo. Depois apertou de novo, o pânico lampejando em seus olhos. "Não diga nada", murmurou. "Está me ouvindo?" O esposo virou-se para a porta, sua boca abrindo-se como para responder, depois duvidando. O alarme continuou tocando, abafando o silêncio. A respiração da mulher grávida parou bruscamente. Aspirou ar. Falhou. Depois tentou de novo, seu peito mal se movendo. Um som abafado escapou de sua garganta. "Não consigo", arfou.
Não consigo respirar. Sua cabeça caiu para trás contra o travesseiro. Seus olhos piscaram, desfocados agora, rodando ligeiramente enquanto seu corpo tremia. Ei, disse o esposo bruscamente aproximando-se. Ei, olhe para mim. Ela não respondeu. O monitor explodiu em uma rápida cascata de alarmes, mais alto que qualquer coisa anterior. Luzes vermelhas inundaram a tela. O som encheu o quarto por completo, impossível de ignorar. A amante recuou, o medo finalmente rompendo sua máscara. Soltou um pulso, sua voz elevando-se. Ela não deveria fazer isso, disse. Ela não deveria fazer isso. A maçaneta da porta chocalhou. Abram a porta, chamou a enfermeira. Abram agora. A mulher grávida deixou escapar um grito fraco e quebrado, enquanto outra onda de dor a atravessava. Seu corpo sacudiu fracamente contra o colchão. Depois ficou quieto. O esposo olhou fixamente, congelado, sua respiração irregular. "O que você fez?" sussurrou, sem ter certeza de a quem falava. O alarme seguiu tocando, enchendo o quarto com uma advertência que já não podia ser ignorada. O alarme não parou. Perfurou o quarto com uma fúria que apagou tudo o mais. O tempo, o pensamento, a contenção. A luz vermelha pulsava através do monitor, banhando as paredes em um brilho de advertência que fazia a tinta branca parecer doentia. A mulher grávida jazia imóvel por um segundo aterrador. Seu peito mal se elevava, seus lábios entreabertos como se estivesse tentando lembrar como respirar. Seus olhos reviraram, desfocados, deslizando para a escuridão. Então a porta se abriu de golpe. Passos ressoaram através do umbral, rápidos e desesperados, pesados de urgência. Um homem irrompeu no quarto, o fôlego rasgando-se ao entrar e sair de seu peito, seu casaco pendurado em um ombro, sua gravata solta como se a tivesse rasgado enquanto corria. Seus olhos percorreram o quarto num instante e se fixaram na cama. O que viu congelou-o por meio batimento. Sua filha estendida no colchão, pálida e trêmula. Uma mulher imobilizando-a. Um homem de pé ao lado da cama, rígido e com os olhos arregalados. O monitor gritando, o vermelho piscando. O pai se moveu. Cruzou o quarto num borrão, seus sapatos derrapando contra o chão ao chegar à cabeceira. Sua mão disparou e empurrou a amante com força no ombro, quebrando seu aperto. Ela tropeçou para trás com um grito agudo de surpresa, quase perdendo o equilíbrio. "Afaste-se dela!" rugiu. Sua voz era rouca e poderosa, mais alta que o alarme, mais alta que o pânico. Cortou o quarto como uma força física. A amante o olhou fixamente, atordoada, sua boca abrindo-se sem som. O marido virou-se. O reconhecimento o atingiu com força visível. Seu rosto ficou sem cor. O pai plantou-se entre eles e a cama, um braço estendido como um escudo, o outro agarrando a grade com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seu corpo tremia com fúria contida enquanto se inclinava sobre sua filha. "Olhe para mim", disse, sua voz falhando enquanto abaixava só para ela. "Fique comigo, estou aqui." A mulher grávida tentou se concentrar. Seus olhos se moveram fracamente para ele. Uma lágrima deslizou pelo canto de seu olho e desapareceu no travesseiro. Seus dedos se crisparam, buscando. "Papai", sussurrou. A palavra destruiu algo dentro dele. "Eu te peguei", disse rapidamente. "Você não está sozinha. Respire comigo. Apenas respire." O alarme voltou a gritar, implacável. O pai levantou a cabeça bruscamente, os olhos acesos enquanto se voltava para os outros. "O que vocês fizeram com ela?" exigiu. O marido engoliu em seco com dificuldade, sua boca abrindo-se, depois fechando-se de novo.
Deu um passo atrás, como se a distância pudesse salvá-lo. Foi um acidente, disse fracamente. Ela reagiu de forma exagerada. O pai avançou um passo, sua presença avassaladora. Um acidente? Repetiu, a incredulidade aguçando cada sílaba. Ela está grávida. Está numa cama de hospital. E você chama isso de um acidente? A amante recuperou o equilíbrio e endireitou-se, sua confiança anterior piscando de novo por uma fração de segundo. Você precisa se acalmar, disse rapidamente. Ela mesma causou isso. O pai voltou-se para ela, os olhos ardendo. Você a tocou, disse. Você a segurou. A amante hesitou. Seu olhar dirigiu-se para a porta, para o monitor que gritava, para o homem em quem havia confiado para controlar a situação. O medo se estendeu por seu rosto. Eu estava tentando ajudar, insistiu. O pai soltou uma risada áspera e sem humor. Ajudar? Disse. Você chama isso de ajuda? Voltou-se para sua filha, enquanto outra onda de dor percorria seu corpo. Ela arfou, seu peito gaguejando, a respiração recusando-se a assentar. O pai agarrou a mão dela, apertando-a suavemente, ancorando-a. Fique comigo, disse de novo. Está me ouvindo? Fique comigo. Fora do quarto, as vozes se elevaram, mais perto agora, urgentes e agudas. Abram a porta, gritou alguém. Pessoal do hospital. O pai não apartou os olhos de sua filha enquanto respondia, sua voz firme apesar do caos. Ela precisa de ajuda agora, disse ele. Entrem aqui. A porta se abriu mais enquanto as enfermeiras entravam correndo, seguidas por um médico. Seus olhos captaram a cena em segundos. O monitor, a paciente pálida, o pai protegendo-a. Os outros dois de pé, separados. Desocupem a cama, ordenou o médico. O pai fez-se ao lado o suficiente para deixá-los passar. Sua mão nunca soltou a de sua filha. Uma enfermeira aproximou-se do monitor. Seus dedos voavam sobre os controles. Outra revisou o acesso intravenoso, seu rosto tenso pela concentração. O que aconteceu? Perguntou a médica bruscamente. O pai respondeu sem hesitar. Eles a agrediram, disse ele. Ambos. O esposo protestou fracamente, sua voz subindo em pânico. Isso não é verdade, disse ele. Você não pode simplesmente dizer isso. A médica lançou-lhe um olhar de advertência. Para trás, disse ela. Agora, o pai endireitou-se, erguendo-se à sua altura máxima. Enfiou a mão em sua jaqueta com um movimento controlado e tirou sua identificação, segurando-a onde a médica e as enfermeiras pudessem ver. Meu nome está no conselho administrativo deste hospital, disse ele, e sou um advogado licenciado. Tudo o que acontecer neste quarto de agora em diante será documentado. O quarto pareceu inclinar-se. O rosto da amante perdeu a cor. O esposo olhou fixamente atordoado com a boca aberta. Uma enfermeira levantou seu telefone, já gravando, sua voz tranquila e profissional. Isto está sendo documentado, disse ela. Todos permaneçam onde estão. A mulher grávida lançou um grito suave, enquanto outra contração de dor a retorcia. A médica pressionou uma mão sobre seu abdômen, falando rapidamente à enfermeira. Preparem medicação, disse ela. Precisamos estabilizá-la imediatamente. O pai inclinou-se de novo, sua voz baixa e feroz enquanto falava ao ouvido de sua filha. Aguenta firme, disse ele. Estão te ajudando. Estou bem aqui. O alarme começou a desacelerar ligeiramente, embora não parasse. A luz vermelha pulsava com menos violência. O pai exalou tremulamente, o alívio misturando-se com o medo, enquanto observava sua respiração estabilizar-se gradualmente. A segurança apareceu na porta momentos depois, alertada pelo ruído e pela chamada. 2 guardas entraram, com os olhos agudos,
avaliando. Removam-nos, disse o pai, apontando sem olhar. Agora. Os guardas se moveram, colocando-se entre a cama e os demais. O esposo tentou falar, sua voz falhando. Você não pode fazer isso, disse ele. Ela é minha esposa. O pai finalmente virou-se completamente para ele, sua expressão fria e inflexível. Você perdeu esse direito no momento em que levantou o pé, disse ele. A amante recuou enquanto os guardas se aproximavam, o pânico finalmente apoderando-se dela. Suas mãos tremiam enquanto tentava alisar o cabelo para recuperar o controle, mas este tinha ido embora. O pai retornou ao lado de sua filha, enquanto os guardas os escoltavam para longe da cama. Observou até que estivessem na porta, até que já não pudessem se aproximar dela. Só então se permitiu respirar. O quarto permaneceu tenso, pesado pelo que acabara de ocorrer, mas o equilíbrio havia mudado. O perigo já não estava sem controle. O pai montou guarda junto à cama, uma promessa silenciosa gravada em cada linha de sua postura. Ninguém a tocaria de novo. O quarto passou do caos ao controle em questão de segundos. O alarme estridente já não dominava o espaço. Foi respondido por vozes que o atravessaram com determinação. As enfermeiras se moveram com urgência praticada, seus sapatos chiando suavemente enquanto tomavam posições ao redor da cama. A médica aproximou-se, com os olhos fixos no monitor, depois no rosto da mulher grávida, depois de volta aos números que piscavam em vermelho. Concentre-se em mim, disse a médica, com voz tranquila e firme. Você está segura agora mesmo. A respiração da mulher grávida era irregular, desigual. Seu peito subia em arfadas superficiais. Seus olhos lutavam para se manter abertos, enquanto as luzes de cima se difusavam em raias brancas. Seu pai estava ao seu lado, uma mão envolvida ao redor da sua, ancorando-a com uma pressão constante. Estou aqui, disse em voz baixa. Fique comigo. Uma enfermeira ajustou a linha intravenosa, comprovando o fluxo com movimentos rápidos e precisos. Outra colocou um manguito de pressão arterial ao redor do braço da mulher, apertando-o o suficiente para segurá-lo. O manguito inflou com um zumbido mecânico, apertando, soltando e depois apertando de novo. A pressão arterial está baixando, disse a enfermeira. A médica assentiu uma vez. Preparem a medicação. Primeiro estabilizamos. O monitor bipou mais rápido. Depois desacelerou. Depois voltou a subir. Os números se recusavam a estabilizar. A médica colocou ambas as mãos, suave mas firmemente, sobre o abdômen da mulher, buscando tensão, observando seu rosto em busca de sinais de dor. Trauma externo confirmado, disse a médica. Precisamos reduzir o estresse imediatamente. A mulher grávida gemeu suavemente, enquanto outra onda de mal-estar a atravessava. Seus dedos se apertaram ao redor da mão de seu pai. Dói, sussurrou. Eu sei, disse ele. Estão te ajudando. Uma enfermeira extraiu medicação em uma seringa com velocidade praticada, batendo nela levemente para eliminar o ar. Encontrou-se com os olhos da médica e esperou o assentimento. Administrem, disse a médica. A enfermeira injetou a medicação no porto intravenoso, observando atentamente como fluía. Em questão de momentos, a respiração da mulher começou a desacelerar, ainda não tranquila, mas menos frenética. Seus ombros caíram ligeiramente, a tensão rígida diminuindo gradualmente. Isso, disse a médica. Bem, continue respirando. Ao pé da cama, outra enfermeira levantou seu telefone, segurando-o firmemente com ambas as mãos. A lente apontava para o lado oposto do quarto, onde o marido e a amante permaneciam imóveis, observados de perto pela segurança. Isto está sendo gravado, disse a enfermeira claramente. Ora,
localização e todos os presentes estão documentados. As palavras mudaram o ambiente. O rosto do marido se tensionou. Deu um passo à frente. Depois parou quando um guarda de segurança se interpôs em seu caminho. Não podem fazer isso, disse, com a voz trêmula. Isto é privado. O pai não apartou o olhar de sua filha. Deixou de ser privado quando você o tornou violento, disse ele. A médica olhou para o telefone, depois de volta para a paciente. Continuem gravando, disse ela. Isto é uma emergência médica com suspeita de agressão. A amante engoliu em seco com dificuldade, sua confiança anterior completamente desaparecida. Abraçou-se a si mesma, seus olhos indo do telefone à cama e aos guardas. Eu só tentava acalmá-la, disse fracamente. Uma enfermeira virou-se ligeiramente, sua voz aguda. Não fale, disse ela. Tudo o que disser ficará registrado. O monitor voltou a bipar, mais lento desta vez. As linhas irregulares na tela se suavizaram, embora ainda flutuassem. A luz de advertência vermelha atenuou-se a um brilho constante. A frequência cardíaca está melhorando, informou a enfermeira do monitor. A médica exalou lentamente. Bem, sigam monitorando. Ainda não estamos fora de perigo. Virou-se para o pai. Senhor, preciso que se afaste um pouco para que possamos trabalhar, disse ela. Pode ficar perto. Ele assentiu imediatamente, movendo-se meio passo para dar-lhes espaço. Sua mão nunca soltou a de sua filha. Fale com ela, acrescentou a médica. Mantenha-a acordada. Ele se inclinou, baixando a voz. Escute-me, disse ele suavemente. Você está indo muito bem. Mantenha seus olhos em mim. A mulher grávida assentiu fracamente, as lágrimas deslizando pelos cantos de seus olhos. Tenho medo, sussurrou ela. Eu sei, respondeu ele, mas você não está sozinha. Não vou embora. Uma enfermeira começou a documentar em um tablet, seus dedos movendo-se rapidamente pela tela. Hora do incidente, disse ela em voz alta. Evidência de trauma externo. A paciente reporta dificuldade para respirar. Alarme do monitor fetal ativado. O esposo negou com a cabeça com incredulidade. Isto é uma loucura, murmurou ele. Ela está exagerando. A médica virou-se para ele, sua expressão dura. Senhor, para trás, disse ela. Qualquer interferência adicional será registrada como obstrução do atendimento. A segurança endureceu sua postura. Um guarda colocando uma mão firme no braço do esposo para guiá-lo mais longe da cama. Não toque em ninguém, disse o guarda. Fique onde está. A enfermeira com o telefone ajustou seu aperto, assegurando-se de que o esposo e a amante permanecessem no enquadramento. O ícone vermelho de gravação brilhava constantemente. A respiração da mulher grávida estabilizou-se ainda mais, cada inalação mais profunda que a anterior. A opressão em seu peito diminuiu, embora seu rosto permanecesse pálido. Nível de dor? Perguntou a médica. Ainda está aí, disse a mulher suavemente, mas não como antes. Isso é de esperar, respondeu a médica. Estamos controlando. Virou-se para outra enfermeira. Prepare as imagens se for necessário, disse ela. Precisamos avaliar qualquer complicação. A enfermeira assentiu e se moveu para a porta, falando em voz baixa por um rádio. O pai endireitou-se ligeiramente, com a mandíbula cerrada, enfiou a mão em sua jaqueta e tirou sua identificação, segurando-a onde a enfermeira-chefe pudesse vê-la. Quero um relatório completo, disse ele com calma. Cada detalhe. O senhor o terá, disse a enfermeira. Tudo está sendo documentado. A amante soltou um fôlego trêmulo, sua voz apenas audível. Isto está saindo de controle, sussurrou ela. O pai finalmente virou sua cabeça para ela.
Seu olhar era firme, frio. Já saiu, disse ele. Você ajudou a que fosse assim. O monitor emitia agora um ritmo mais suave e constante. A crise imediata havia diminuído, mas a tensão no quarto continuava densa, pesada de consequências. A médica revisou a mulher mais uma vez. Depois assentiu. Está estável por enquanto, disse ela. Continuamos a observação. Ninguém mais que o pessoal médico e um familiar fica. Olhou diretamente para a segurança. Assegurem-se de que permaneçam separados da paciente, disse ela. Os guardas se moveram sem hesitar, posicionando-se firmemente entre a cama e os demais. O pai voltou sua atenção completa à sua filha, afastando uma mecha de cabelo de sua testa úmida. Você está segura, disse ele de novo. Isto não acabou, mas você está segura. O telefone continuou gravando. O tablet continuou registrando cada palavra, cada movimento. O quarto, uma vez invadido pela violência, agora estava selado pelo procedimento e pela prova. Nada seria apagado. O quarto mergulhou em um silêncio tenso e controlado que parecia quase irreal depois do caos. Os alarmes já não gritavam, mas seu eco persistia em cada respiração. A mulher grávida recostou-se contra os travesseiros, com os olhos entreabertos, respirando agora de forma medida, guiada pela cadência constante das instruções da enfermeira. Seu pai permanecia perto, uma presença constante ao seu lado, sua postura rígida pela contenção. Os guardas permaneceram apostados perto da porta, com sua atenção fixa para fora, assegurando-se de que ninguém cruzasse a linha invisível que agora protegia a cama. A médica terminou sua avaliação e se endireitou, sua expressão profissional, mas alerta. Assentiu para a enfermeira-chefe, que finalizou as notas no tablet e falou em voz baixa por um rádio para confirmar os próximos passos. O quarto já não era governado pela emoção, estava governado pelo protocolo. O pai girou-se, finalmente permitindo que sua atenção se apartasse de sua filha por mais de um segundo. Enfiou a mão no bolso interior de sua jaqueta e tirou uma fina carteira de couro. Dela, tirou um cartão de identificação laminado e um documento dobrado. Segurou-o à altura do peito, não dramaticamente, não apressadamente, mas com tranquila certeza. Meu nome é Daniel Reyes, disse, sua voz firme. Sou sócio principal em Reyes e Caldwell. Também sou membro do conselho administrativo deste hospital. As palavras caíram com peso. A enfermeira-chefe deteve-se no meio da frase. Seus olhos piscaram para o cartão, depois de volta para o rosto dele. A médica aproximou-se para olhar, sua expressão mudando quase imperceptivelmente à medida que o reconhecimento se instalava. Assentiu uma vez, reconhecendo não apenas o nome, mas o que acarretava. Entendido, disse a médica. Procederemos em conformidade. O marido, ainda mantido à distância pela segurança, ficou rígido. Sua boca abriu-se ligeiramente, depois fechou-se de novo. A cor foi-se do rosto, enquanto o significado dessas palavras se assentava. A amante permanecia congelada ao seu lado, com os braços cruzados sobre si mesma, sua anterior bravata completamente desaparecida. O pai voltou sua atenção para a cama, baixando a voz. Tudo neste quarto está sendo documentado, disse. Relatórios médicos, gravações, declarações de testemunhas. Nada desaparecerá. Os dedos da mulher grávida apertaram-se ao redor de sua mão. Seus olhos buscaram seu rosto, o medo ainda presente, mas agora unido ao alívio. Você veio? Sussurrou ela. Sempre virei, respondeu ele. Não importa onde você esteja. A médica pigarreou suavemente, reafirmando o controle do quarto. Senhor, disse ela dirigindo-se ao pai,
De um ponto de vista médico, precisamos de observação contínua. Ela expressou uma preocupação significativa. Não lhe daremos alta do monitoramento. Ela fica, disse ele imediatamente, enquanto for necessário. A médica assentiu. Só é permitido um familiar junto ao leito. Dadas as circunstâncias, esse será o senhor. A segurança moveu-se ligeiramente, reforçando sua posição. Senhor, disse um dos guardas ao marido. O senhor e a outra pessoa deverão recuar mais. O marido deu meio passo à frente instintivamente, sua voz falhando. Ela é minha esposa, disse. Tenho direito de estar aqui. O pai girou-se lentamente. Quando o enfrentou, não houve gritos, nem gestos dramáticos, só uma fria clareza. Perdeu esse direito no momento em que pôs em perigo sua vida, disse. A partir deste momento, qualquer tentativa de aproximar-se dela será tratada como interferência. A médica apoiou a declaração sem hesitar. Isso é correto, disse ela. Não lhe é permitido aproximar-se da paciente. A amante engoliu em seco com dificuldade, olhando entre os guardas e o pai. Isto está ficando sério, murmurou ela. Já é, respondeu o pai. Você o fez assim. Uma enfermeira aproximou-se com uma prancheta, seu tom formal. Senhor, disse ao pai, precisaremos de uma declaração sua como testemunha. A terá, disse ele, e meu advogado acompanhará. O marido soltou uma risada curta e incrédula, que rapidamente se desvaneceu em silêncio. Olhou fixamente para o chão, depois de novo para a cama, como se buscasse uma maneira de desfazer o que já havia sido selado. A mulher grávida moveu-se ligeiramente, fazendo uma careta ao ajustar-se. O pai inclinou-se imediatamente, estabilizando-a. Está bem, disse suavemente. Você está segura. Sua respiração manteve-se uniforme, embora seus olhos brilhassem. Pensei que ia perder tudo, sussurrou ela. Não perdeu, disse ele. Não me perdeu a mim e não perdeu seu filho. O monitor continuou com seu ritmo tênue, constante mas vigilante. A médica revisou a tela uma vez mais. Depois, assentiu à enfermeira. Manteremos a observação, disse ela. Os sinais vitais estão melhorando. Os níveis de estresse devem manter-se baixos. Olhou fixamente para a segurança. Assegurem-se de que não haja distúrbios. Os guardas responderam com um firme assentimento. O pai endireitou-se de novo, sua determinação agora inconfundível. Haverá consequências, disse em voz baixa, sem dirigir-se a ninguém em particular. Legais, profissionais. O marido finalmente levantou a vista, o pânico crescendo em seus olhos. Você não pode destruir minha vida por isto, disse ele. Isto foi um mal-entendido. O pai sustentou seu olhar sem vacilar. Isto foi um crime, disse ele. E aconteceu diante da câmera, em um hospital, a uma mulher grávida. Seguiu-se o silêncio, denso e definitivo. A enfermeira-chefe completou suas notas e bloqueou o tablet. A polícia foi notificada, disse com calma. Estão a caminho. A amante conteve o fôlego audivelmente. Deu um passo atrás, chocando com a parede atrás dela. Não, sussurrou ela. Isto não é o que se supunha que ia acontecer. O pai não respondeu. Voltou ao seu lugar junto à cama, tomando a mão de sua filha de novo. Sua presença inquebrantável. Fora do quarto, os passos ressoaram, aproximando-se com determinação. O equilíbrio de poder havia mudado por completo. O que começou como uma crueldade desenfreada, agora estava contido pela autoridade, pela evidência, e por um homem que havia chegado a tempo. E isto era só o começo. A mudança da emergência para a prestação de contas foi silenciosa, mas inconfundível. O quarto já não pertencia à raiva ou ao pânico. Pertencia a registros,
declarações e fatos que não podiam ser refutados. A médica falou em tons medidos, enquanto ditava suas descobertas, cada palavra escolhida com precisão. Uma enfermeira digitava rapidamente, sem apartar os olhos da tela, capturando horas, leituras e observações à medida que eram pronunciadas. A paciente apresentou angústia aguda após força externa, disse a médica. Observou-se compromisso respiratório. O monitor fetal mostrou padrões anormais sustentados. A enfermeira leu a entrada para confirmar a exatidão. Depois continuou digitando. A mulher grávida ouvia da cama, sua respiração agora constante, sua mão ainda envolvida na de seu pai. Ela não interrompeu. Não precisava fazê-lo. O quarto falava por ela. A segurança permaneceu apostada na entrada, os corpos inclinados para fora, um sinal claro de que o acesso já não era negociável. O marido manteve-se vários passos atrás, com os ombros curvados, os olhos indo e vindo entre a cama e o pessoal. A amante flutuava perto da parede, pálida e rígida, sua certeza substituída por um olhar vazio. Uma enfermeira aproximou-se aos pés da cama com uma prancheta e uma expressão tranquila. Senhora, disse a paciente, preciso fazer-lhe algumas perguntas. Pode responder sim ou não, se lhe for mais fácil. A mulher grávida assentiu uma vez. Alguém lhe aplicou força enquanto estava nesta cama? Perguntou a enfermeira. Sim, disse em voz baixa. Essa força ocorreu depois que a senhora pediu ajuda? Continuou a enfermeira. Alguém a impediu de se mover ou pedir ajuda? A mulher engoliu em seco. Depois respondeu. Sim. A enfermeira tomou notas cuidadosas, sua caneta movendo-se com firmeza. Não levantou a vista enquanto continuava. Pode identificar quem fez estas coisas? A mulher grávida tomou fôlego. Seu pai apertou-lhe a mão, sem urgir, sem guiar, simplesmente presente. Meu marido, disse. E ela? Ela não os olhou quando falou. Não precisava fazê-lo. A enfermeira assentiu e terminou a entrada. Obrigada, disse. Isso é tudo por agora. A médica voltou-se para o marido, seu tom firme. Senhor, disse. Baseado nos achados médicos e no depoimento da paciente, isto está sendo classificado como agressão com interferência médica. As palavras caíram com força. Não pode dizer isso, protestou o marido, dando um passo à frente instintivamente. Um guarda moveu-se, bloqueando seu caminho. Para trás, disse o guarda. A médica não levantou a voz. Isto não é um debate, disse. Isto é uma determinação médica. A amante negou com a cabeça, o pânico invadindo sua voz. Não fiz mal a ninguém, disse. Estava tentando evitar que entrasse em pânico. Uma enfermeira finalmente a olhou. A senhora imobilizou uma paciente durante uma emergência médica, disse. Isso está documentado. A enfermeira com o telefone deu um passo à frente ligeiramente, segurando-o à altura do peito, o indicador vermelho ainda brilhando. A gravação segue ativa, disse, com marca de tempo e salva. O marido passou uma mão pelo cabelo, respirando de forma irregular. Isto está fora de controle, murmurou. Ela está distorcendo tudo. O pai girou a cabeça lentamente. Quando falou, sua voz era tranquila e absoluta. Ninguém está distorcendo nada, disse. Você está vendo como chegam as consequências. A médica consultou o monitor de novo. Depois, assentiu à enfermeira-chefe. As constantes vitais estão estáveis, disse. Procedam com o protocolo de separação. A enfermeira-chefe dirigiu-se à segurança. Escoltem ambos os indivíduos à sala de espera, disse. Não devem regressar a este quarto. O marido ficou rígido. Não podem me expulsar, disse. Ela é minha esposa. O guarda não discutiu. Pôs uma mão firme no braço do marido e guiou-o para trás. Senhor, disse. Isto não é opcional. A amante hesitou.
Depois seguiu, seus passos instáveis. Olhou para trás uma vez, com os olhos muito abertos, como se esperasse que alguém interviesse em seu nome. Ninguém o fez. Enquanto eram escoltados, o corredor engoliu suas vozes. A porta fechou-se atrás deles com um suave e definitivo clique. Dentro do quarto, a tensão mudou de novo. Ainda não era alívio. Era gravidade, essa classe que se assenta quando a verdade foi dita em voz alta. A médica voltou-se para a paciente. Fez o correto, disse ela. Continuaremos monitorando-a de perto. A mulher grávida assentiu, com lágrimas acumulando-se, mas sem cair. Tinha medo de que ninguém acreditasse em mim, disse ela. A médica encontrou seu olhar. Nós acreditamos em você, disse ela. A enfermeira-chefe aproximou-se do pai. Senhor, disse ela, as forças da lei foram notificadas. Estão a caminho. Obrigado, respondeu ele. Estarei aqui. A enfermeira baixou a voz. Quererão declarações de todas as testemunhas, disse ela, incluindo o pessoal. As terão, disse ele, cada uma. O monitor continuou seu ritmo constante, um lembrete silencioso de que a vigilância continuava sendo necessária. A mulher grávida moveu-se ligeiramente, fazendo uma careta. Depois, acomodou-se de novo. Água, sussurrou ela. Uma enfermeira trouxe um copo e a ajudou a beber lentamente. Tome seu tempo, disse ela. O pai observava cada movimento, cada respiração, sua atenção inquebrantável. Você está segura, disse de novo, como se a repetição pudesse reforçar a realidade. Fora, o som de passos que se aproximavam ressoou pelo corredor, medidos e decididos. As rádios crepitaram suavemente. A maquinaria da consequência se aproximava. A médica fechou o prontuário e o colocou sobre o balcão. Tudo está documentado, disse ela. Não há ambiguidade. A mulher grávida fechou os olhos brevemente. A fadiga invadiu-a agora que o perigo havia sido nomeado e contido. Pela primeira vez desde que começou a violência, o quarto sentiu-se ancorado. Não em paz, ainda não, mas enraizado na verdade. E essa verdade já não estava confinada a sussurros ou medo. Estava escrita, registrada e a caminho de ser aplicada. O som das sirenes nunca chegou ao quarto, mas sua chegada foi anunciada pela mudança sutil no corredor. Os passos fizeram-se mais pesados, mais deliberados. As vozes baixaram a intercâmbios concisos. As rádios crepitaram uma vez, depois ficaram em silêncio. Os guardas endireitaram-se na porta enquanto apareciam 2 oficiais uniformizados, sua presença firme e inconfundível. Polícia, disse um deles com calma. Chamaram-nos por uma agressão. A médica deu um passo à frente sem hesitar. Seu tom era profissional, praticado. Sim, disse ela. Esta paciente experimentou força externa enquanto estava sob atenção médica. Temos documentação, gravações e declarações de testemunhas. O oficial assentiu e olhou para a cama. A mulher grávida jazia imóvel, sua respiração controlada. Seu pai perto ao seu lado. O oficial suavizou sua voz. Senhora, disse, pode falar conosco? Ela assentiu fracamente. Seu pai inclinou-se, não para responder por ela, mas para apoiar sua presença. Tome seu tempo, disse o oficial. Ela engoliu. Depois falou, sua voz tranquila, mas firme. Meu marido me bateu, disse ela, e ela me segurou. O oficial tomou uma breve nota. Onde ocorreu isto? Perguntou. Nesta cama, respondeu ela. Neste quarto. A enfermeira com o telefone aproximou-se, segurando-o no alto. Gravação de vídeo do incidente e eventos posteriores, disse ela, com marca de tempo. O oficial reconheceu com um aceno.
Recolheremos isso, disse. Voltou-se para seu companheiro. Separem os suspeitos, disse. Começaremos as declarações. Fora do quarto, o marido e a amante foram levados de volta pelo corredor pela segurança, seus movimentos restringidos, seus rostos tensos de pavor. Quando viram os oficiais, o último fio de negação rompeu-se. Isto é ridículo, disse o marido rapidamente. Isto é um mal-entendido. O oficial levantou uma mão. Senhor, disse, por favor, permaneça em silêncio até que lhe faça perguntas. A amante agarrou os braços. Sua voz tremia. Não fiz nada errado, disse ela. Eu estava histérica. O oficial olhou-a, sua expressão indecifrável. Terá a oportunidade de explicar, disse. Agora mesmo, afaste-se. O segundo oficial aproximou-se do marido. Senhor, disse, vire-se. O quê? Disse o marido bruscamente. Não pode ser sério. Vire-se, repetiu o oficial. O clique das algemas ressoou suavemente no corredor, suficientemente alto para ser escutado no quarto. A mulher grávida fechou os olhos ao som. Um calafrio a percorreu. Seu pai apertou seu aperto na mão dela. Está bem, murmurou. Isto já não está acontecendo com você. O oficial dirigiu-se ao marido de novo. Você está sendo detido sob suspeita de agressão, disse. Tem direito de permanecer em silêncio. A amante olhou fixamente, a incredulidade escrita em seu rosto. O estão prendendo? Sussurrou. O oficial voltou-se para ela. E a senhora? Disse. Está sendo detida por ajudar e interferir com a atenção médica. Sua respiração entrecortou-se. Não, disse ela. Não, isto não está certo. Segurança escoltou-os mais além pelo corredor. As algemas visíveis. A realidade ineludível. O pessoal deteve-se nos umbrais, observando em silêncio como a cena se desenrolava. De volta dentro do quarto, a médica exalou lentamente. Obrigada, disse aos oficiais. Proporcionaremos toda a documentação solicitada. O oficial assentiu. Necessitaremos declarações do pessoal e do familiar da paciente, disse. Estou disponível, respondeu o pai imediatamente. O oficial olhou. E quem é o senhor? Perguntou. Daniel Reyes, disse o pai. Sou o pai dela. O oficial assentiu uma vez. Falaremos em breve, disse. A enfermeira tirou o telefone do modo de gravação, assegurando o arquivo com toques cuidadosos. Salvo e respaldado, disse em voz baixa. O monitor continuou seu ritmo constante, um som suave e persistente sob o peso do momento. A mulher grávida abriu os olhos de novo. Sua mirada dirigiu-se para a porta, por onde as algemas haviam desaparecido. Pensei que ninguém o deteria, sussurrou ela. Seu pai inclinou-se mais perto. Eles o fizeram, disse ele. E não o deixarão aproximar-se de ti de novo. A médica revisou a tela uma vez mais. Depois, ajustou o cobertor ao redor da paciente. Estás estável, disse ela. Seguiremos monitorando-te, mas o perigo imediato passou. O oficial regressou brevemente, segurando um pequeno cartão. Se recordar algo mais, disse ele suavemente à paciente. Qualquer coisa, nos avise. Fez o correto. Ela assentiu. O esgotamento a invadiu. Fora, o som de portas abrindo e fechando marcou a retirada dos suspeitos do andar. O corredor aquietou-se de novo, embora o ar permanecesse carregado de consequências. O pai ficou de pé, olhando a porta muito depois de que se foram. Seus ombros se quadraram, sua expressão resoluta. Isto não termina aqui, disse ele suavemente. Mas termina hoje. A mulher grávida apertou-lhe a mão fracamente.
Obrigada por vir, disse ela. Sempre virei, respondeu ele. Os oficiais terminaram de coordenar com a administração do hospital, suas vozes baixas e eficientes. As declarações foram registradas. A evidência foi assegurada. As marcas de tempo foram confirmadas. Para quando os oficiais saíram do quarto, a realidade havia se assentado. A violência havia sido interrompida. A verdade havia sido dita em voz alta. E a justiça havia cruzado a porta, tranquila e inflexível, sem deixar lugar à negação. As consequências não chegaram com ruído. Chegaram com portas fechando-se, telefones tocando e a tranquila certeza de sistemas pondo-se em marcha. Para quando o andar do hospital voltou ao seu zumbido rotineiro, as consequências já haviam começado a estender-se além do quarto. A mulher grávida dormia ligeiramente sob observação, sua respiração uniforme, sua mão descansando na de seu pai. Fora, o mundo reorganizou-se em torno do que havia sido gravado e testemunhado. O marido passou a noite em uma sala de detenção sob luzes fluorescentes que não ofereciam consolo. A ira que uma vez o impulsionou desvaneceu-se. Substituída por uma incredulidade oca, ele reviveu a cena uma e outra vez, buscando uma versão que pudesse salvá-lo. Não havia nenhuma. A voz tranquila do oficial ressoava em sua cabeça. As palavras detido e agressão haviam se assentado em seus ossos. Quando seu telefone vibrou no bolso, sobressaltou-se. Não era um amigo. Era o departamento legal de sua empresa, pedindo uma explicação urgente. Do outro lado da cidade, a amante sentou-se sozinha, com as mãos trêmulas, olhando uma parede em branco, enquanto a realidade se aproximava. As mensagens inundaram seu telefone. Depois, detiveram-se. Amigos que antes riam com ela agora evitavam suas chamadas. Uma notificação apareceu de seu empregador. Licença administrativa pendente de investigação. Ela leu 2 vezes, depois uma terceira, esperando que mudasse. Não mudou. De volta ao hospital, o pai reuniu-se discretamente com os administradores em uma pequena sala de conferências. A atmosfera era formal, respeitosa, cuidadosa. Revisaram-se as políticas. Confirmaram-se as declarações. As gravações de segurança foram registradas e asseguradas. A administradora principal falou com franqueza. Este incidente será reportado na sua totalidade, disse ela. Não haverá resolução interna. Assim deve ser, respondeu o pai. A médica regressou à cabeceira e revisou o monitor de novo. Os números mantiveram-se estáveis. As advertências vermelhas não regressaram. Você está bem, disse-lhe suavemente a paciente. A mulher grávida assentiu, seus olhos cansados, mas claros. Sigo pensando que foi minha culpa, disse ela. A médica encontrou seu olhar. Não foi, disse ela. Você foi ferida. Essa é a verdade. A notícia da prisão viajou rapidamente. Pela manhã, chegou às salas de juntas e às caixas de entrada que uma vez haviam recebido o marido. Convocou-se uma reunião sem ele. Seu nome foi eliminado de uma agenda. Anunciou-se um substituto interino. O escritório de imprensa redigiu um comunicado que dizia que a empresa não tolerava a violência. As palavras soavam limpas e distantes, mas tinham peso. No hospital, uma assistente social apresentou-se e sentou-se perto da cama. Vamos te ajudar com os seguintes passos, disse ela. Ordens de proteção, apoio legal, o que necessitar. A mulher grávida escutou, assentindo lentamente. Só quero me sentir segura, disse ela. Você se sentirá, respondeu a assistente social. Nos asseguraremos disso. O pai parou na janela e observou como a cidade despertava.
Os carros moviam-se. As pessoas apressavam-se ao trabalho. A vida continuava, indiferente à linha que se havia cruzado na noite anterior. Ele sabia que as aparências mudariam agora. Os amigos fariam perguntas, alguns se distanciariam, outros ofereceriam apoio discreto. Ele aceitou tudo. Nada disso importava mais que a mulher que descansava atrás dele. Em um edifício diferente, o marido sentou-se com um defensor público e tentou explicar-se. As palavras saíram mal. Sempre o faziam. Cada explicação desmoronava sob o peso da evidência. Há vídeo, disse o advogado. Testemunho médico, múltiplas testemunhas. Nunca quis fazer-lhe mal, disse o marido. A intenção será argumentada, respondeu o advogado. Mas as ações são claras. A amante falou com um advogado diferente e chorou quando se deu conta de quão limitadas eram suas opções. Só a estava segurando, disse ela. A senhora imobilizou uma paciente durante uma emergência, respondeu o advogado. Isso importa. Pelo meio-dia, a história chegou às notícias locais. O hospital rechaçou as entrevistas. A polícia confirmou uma investigação. A empresa emitiu um breve comunicado. Online, a especulação floresceu. Mencionaram-se nomes. Depois, eliminaram-se. Depois, mencionaram-se de novo. A verdade moveu-se mais rápido do que qualquer um podia contê-la. A mulher grávida despertou e pediu água. Seu pai ajudou-a a sentar-se um pouco. Quer que eu fique? Perguntou ele. Sim, disse ela. Por favor. Ele ficou. Uma enfermeira ajustou o cobertor e sorriu suavemente. Você é forte, disse ela. A paciente negou com a cabeça. Tive medo, respondeu ela. Ter medo não significa ser fraca, disse a enfermeira. À última hora da tarde, o oficial regressou com uma atualização. Haverá acusações, disse ele. Procederemos. Obrigado, respondeu o pai. O oficial assentiu à paciente. Fez o correto, disse ele. Quando a porta se fechou, o quarto sentiu-se mais leve, embora o peso do sucedido permanecesse. A mulher grávida olhou fixamente ao teto e permitiu-se respirar sem contar. Pela primeira vez, o medo afrouxou seu aperto. Pensei que o perderia tudo, disse ela. Não o fez, disse seu pai. Ganhou sua segurança. Ao cair da tarde, uma chamada chegou ao telefone do pai. Ele escutou. Depois, terminou a chamada e regressou à cama. Seu marido foi suspenso, disse ele com calma. Indefinidamente. Ela fechou os olhos e deixou que as palavras a atravessassem. Está bem, disse ela. Fora, as luzes da cidade acenderam-se. Dentro, o monitor zumbia constantemente. O colapso foi completo. As carreiras racharam. As reputações caíram. E na tranquilidade do quarto do hospital, um futuro diferente tomou forma, construído não sobre o medo, mas sobre a certeza de que a verdade havia sido vista e não podia ser enterrada. A manhã chegou em silêncio, filtrada através de cortinas pálidas que suavizavam a luz antes que tocasse o quarto. O hospital havia voltado ao seu ritmo constante, passos que passavam pelo corredor, vozes distantes que se misturavam em um zumbido tranquilo. Dentro do quarto, a mulher grávida dormia mais profundamente do que o havia feito em dias, sua respiração lenta e uniforme. O monitor junto à sua cama traçava um padrão tranquilo e fiável, sem alarmes, sem urgência, só a prova de que seu corpo se mantinha estável. Seu pai estava sentado perto, uma xícara de café, sem tocar, resfriando em suas mãos. Observava seu peito subir e descer, sem contar nada agora, confiando em que o momento permanecesse como estava. Quando seus olhos finalmente se abriram, estavam mais claros que antes. Cansados? Sim, mas já não nublados pelo medo.
Você ficou? Disse ela suavemente. Ainda estou aqui, respondeu ele, e estarei. Uma enfermeira entrou com uma prancheta e um sorriso amável. Bom dia, disse ela. Os sinais vitais parecem bem. A mulher grávida assentiu. Isso significa que estou bem? Perguntou ela. Significa que está se curando, respondeu a enfermeira. Mais tarde nessa manhã, um advogado chegou em silêncio e falou com o pai na esquina do quarto. Revisaram-se os papéis, explicaram-se as ordens. Tudo foi metódico, cuidadoso, desenhado para proteger em lugar de provocar. Haverá uma ordem de afastamento com efeito imediato, disse o advogado. Ele não pode contatá-la. Bem, respondeu o pai. A mulher grávida escutou sem interrupção, absorvendo cada palavra como algo final, algo sólido. Quando o advogado se foi, soltou um fôlego que não se havia dado conta de que havia estado contendo. Acabou, disse ela. Terminou, assentiu seu pai. O que venha depois é seu para escolher. As notícias continuaram estendendo-se. Apresentaram-se acusações formalmente. O esposo foi liberado sob condições que restringiam seu movimento e o despojavam do acesso a tudo o que uma vez controlou. Seu nome desapareceu dos materiais da empresa. As reuniões continuaram sem ele. O mundo que havia construído fechou suas portas, uma por uma. A amante enfrentou seu próprio acerto de contas. As declarações contradiziam-se entre si. A evidência permaneceu. O silêncio seguiu onde uma vez viveu a admiração. A atenção que havia perseguido tornou-se fria. Depois, desapareceu por completo. Nada disso chegou diretamente ao quarto do hospital. Esse espaço permaneceu isolado, centrado na recuperação em lugar do espetáculo. Uma assistente social regressou para delinear os seguintes passos: opções de moradia, sistemas de apoio. Não está sozinha nisto, disse ela. A mulher grávida assentiu. Eu sei, disse ela. Pela tarde, a médica regressou com boas notícias. Se as coisas continuam assim, disse ela, logo poderemos discutir o planejamento da alta. As palavras aterrissaram suavemente, cheias de promessa. Obrigada, respondeu a paciente. Quando a médica se foi, o pai levantou-se e aproximou-se da janela de novo. Fora. A cidade estendia-se, inalterada em aparência, mas alterada em significado. Pensou em todos os anos em que havia acreditado que sua filha estava segura simplesmente porque havia construído uma vida própria. Compreendeu agora que a segurança não se assumia, defendia-se. Sinto não ter vindo antes, disse ele em voz baixa. Ela girou a cabeça para olhá-lo. Veio quando importava, disse ela. Isso é o que conta. Essa tarde, enquanto o céu escurecia, a enfermeira atenuou as luzes. Tente descansar, disse ela. A mulher grávida assentiu e fechou os olhos, uma mão apoiada sobre seu ventre. Seu pai permaneceu sentado, um guardião silencioso, sua presença já não impulsionada pela urgência, mas pela escolha. Em outro lugar, o esposo olhou fixamente uma parede em branco e deu-se conta de que não restava nada por discutir. Nenhuma explicação reescreveria as imagens. Nenhuma desculpa apagaria os relatórios médicos. A versão de si mesmo, na que uma vez creu, já não existia. De volta ao hospital, a noite transcorreu sem incidentes, sem alarmes, sem vozes alçadas, só a tranquila persistência da cura. Quando a manhã chegou de novo, a mulher grávida despertou com uma firmeza que não havia sentido antes. Incorporou-se ligeiramente, apoiada por almofadas, e olhou a seu pai. Estou pronta, disse ela. Para quê? Perguntou ele. Para o que vem depois, respondeu ela. Ele sorriu pela primeira vez desde que chegou. Não o enfrentará sozinha.
disse ele. À medida que o dia transcorria, os planos tomaram forma. Arranjos temporários, salvaguardas legais, um futuro reorganizado em torno da segurança em lugar do medo. Nada disso se sentiu dramático. Sentiu-se real. Quando as visitas foram limitadas e o quarto se sumiu no silêncio uma vez mais, a mulher grávida apoiou sua mão sobre seu ventre e sussurrou suavemente. Estamos a salvo. As palavras mantiveram-se. Fora da janela, a cidade seguiu seu curso. Dentro do quarto, algo havia terminado e algo mais forte havia começado. Pegadito, más pegadito, date un ratito para bailar pegadito. Hola Lucho, ¿cómo estás? Más pegadito, date un ratito. Vives del engaño like an actress. ¿Saben qué? No encontró ni una vaca. Oye, pero ¿qué pasa? No, pues que me están difamando y a mí me da rabia que me difamen. Eso es lo que pasa. No tolero difamaciones en el chat. Ni una sola vaca, ¿se dan cuenta? Oye. ¿Qué hice? ¡Una ardilla! Se va a acabar la ley del hielo, chiquillos, cuando encuentre una vaca. ¿Me escucharon? Encuentro una vaca y se acaba la ley del hielo. Y espero que se comporten, porque si no, volveré a hacer la ley del hielo. Esa va a ser mi forma de castigarlos cuando se porten mal conmigo. No los voy a banear. Cuando el castigo no sea suficiente para banearlos, no los voy a banear, pero les voy a hacer la ley del hielo. All this money on me, it feels amazing. I don't wanna talk, I'm dancing, dancing. Oh, esto está súper mágico. Igual nos podemos venir para acá. Just me and my makeup. Aunque ya estuvo gente aquí. Estoy buscando... me falta uno de cuero para hacerme una mochila. No me sirve, no me sirve para nada. Esta tontera. I really like your body. I really like your body. I cannot control my body. Pero no encuentro ni una vaca, yo no sé por qué. Mira, ovejas y esta loca de remil cojones que son unas ladronas. Te quiero con mi talancha. Porque te quiere entrar a mi pieza y no lo voy a dejar. Ah, está en mi pieza. ¡Ay, mira! ¿Y cuál es la gracia? Encontrar el de 4, ¿cierto? Pero solo hay de 3. ¿Habrá posibilidad de encontrar el de 4? Pareciera que no. Bueno, los devuelvo.
Tú. Bueno. Really like your body. Really like your body. Really like your body. ¿Qué tan lejos está esto del spam? Esta persona está cerca de mis cosas. Se fue la Martu. Está esta gente acá. Pero yo creo que me voy a ir a... Voy a buscar mi independencia. Solo necesito una vaca. Una te pido. Me voy a volver loca. Mira, cabrón. ¿Tú tenías una vaca o no tenías una vaca? Explícame. Una polla tenés tú. ¿Qué hay a tener vos? ¡Uy, ese árbol! Ya, si quieres salir de cochete, ya. Sale. Au. Ah. Cabrón, ¿dónde cojones tienen las casas aquí? Para pam. La. Everybody's going to the party, have a real good time. ¿Qué es esto? Garras de rapidez. Disminuye el tiempo de espera cuando pegas. ¿Y esto cómo me lo pongo? Ah, no, mira, ahora soy... ¿Qué clase de...? ¿Cómo se dice? Ah, chao. No sé. Lo bueno es que pego más rápido. Para pam. Un caballo me dará lo que quiero. Me va a dar un poco de pena, chicos, pero necesito comprobar. Me dolió, chicos, pero me dio lo que necesitaba, así que fue worth. Y me parece que nos vamos a quedar por aquí. Onda, me gusta aquí, así que voy a ir a buscar mis cosas. Hay un creeper ahí, una polla. No sé qué tan rápido funciona esto, pero bueno. Ya déjenme, fue por el bien común. Why do they always sound apart? 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 Espérense, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Oh. Allá están mis cosas. Necesito ir para allá. Y para acá está mi casa. Entonces... ¿Viste? Mira, aquí estaba viviendo yo. Me parece un lugar bastante... Aunque aquí... Aquí es como... Pienso. Amiga, ¿por qué silencias todo? ¿Cómo que silencio todo? ¿Qué silencié? ¿Qué silencié? ¿Cómo que? ¿Qué hice? Uy. Oye, la Martu se fue. ¿Ya no está jugando? ¿Vas a vivir cerca de la Martu? Quiero, pero la Martu está en un lugar complicado. No, ¿por qué cerró stream?
You know you love me. Seas así. Ahora podemos hablar, chiquillos. Ya se acabó el voto de silencio porque ya encontré cuero. Y yo dije que cuando encontrara cuero iba a volver a hablarles. Entonces ahora podemos hablar de nuevos. De nuevos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Actualiza, más actualiza.